Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, papo de segunda, notícias de primeira segunda-feira do mês de agosto, abrindo a semana, e nós vamos fazer um bate-papo sobre os fatos relevantes do país e do mundo, o mundo das Olimpíadas, o mundo da economia e mais a bússola econômica que promete para essa semana, já que há aí um tremendo tsunami global, principalmente quando se fala de assuntos econômicos. Mas os ativistas da felicidade continuam aqui para iluminar a sua jornada dessa semana e trazendo ativismo, porque o mercado vive de ânimo, o ativista da felicidade vive de reflexões, promoções e provocações, porque o mundo sempre foi assim. Imagine se você estivesse vivendo na época do dilúvio e você não tivesse sido convocado para a Arca de Noé. É mais ou menos assim que a humanidade foi preparada. Então, a vida é um show e viver é uma arte, mesmo com as pedras no caminho, a gente continua celebrando a arte de viver. Então, muito bom dia à nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo dando bom dia para essa região maravilhosa que é a região dos negócios, do agro, dos serviços, da inovação e tecnologia, dos ativistas da felicidade, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Estou falando da nossa queridíssima região Centro-Sul. Muito bom dia a todos conectados na Jovem Pan Centro-Sul 105.7. Mais de 60 municípios conectadíssimos agora com a Alessandra, Sérgio e Mayra, nossos ativistas da Jovem Pan Centro-Sul. E dando bom dia para vocês, eu dou um super bom dia de boa semana e viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com todos vocês. 20 anos de frequência e energia para celebrar a arte de viver com muito entretenimento, jornalismo, música e tudo que faz com que a Jovem Pan seja a maior e melhor rádio do Brasil e a maior plataforma para você ficar aí conectadíssimo. Então, bom dia a todos conectados, bom dia quem está no YouTube, bom dia aqueles que depois vão ver o programa com os cortes no Instagram e no Facebook e mais no Spotify. Então, dando bom dia para todos vocês, eu dou bom dia também para o nosso time de ativista aqui no Estúdio Marelli, o Ambiente Motiva, e hoje tem participação especial. Fique conectado porque você vai viver muito com ela. Minha querida filósofa Bertol Novo, Karina Xoxim Duarte, muito bom dia. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima nessa super segunda, Show da Manhã. Eu estava aqui pensando nesse final de semana e eu quero trazer esse recadinho para você. Já começou o segundo semestre, faltam 5 meses para acabar o ano. Então vá cuidar da sua vida. Por mais que a gente esteja absorvendo informações, conhecimento, tudo isso é muito bom, mas no final das contas é o que você faz com isso. Como é que isso melhora a sua vida? O que isso te faz cortar, adicionar? Como é que você se torna um ser humano melhor? Isso é ativismo da felicidade. Então, te desejo uma ótima segunda, cuidando da sua vida. Muito bem, vamos para ele, o meu homem da Faria Lima, que agora sempre conectado com a política, com o futebol. Aliás, ontem teve muita gente que perdeu emprego porque os times perdem e o primeiro a ser crucificado são os técnicos de futebol. Muito bom dia, Marcelo Camorim. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan e obviamente um prazer ter a Karina na segunda-feira
Vou ter hoje o privilégio de debatermos aqui, conversarmos um pouquinho sobre notícias, política, esportes, enfim, só não falamos de BBB aqui, Marcos, porque isso aí é outro assunto, é outro departamento. Mas política e economia é conosco mesmo, e a toda a audiência do Brasil inteiro do Show da Manhã. Um excelente dia e fica ligado aí, porque já vou te dar uma notícia. Bolsa de Valores do Japão já aparece amanhecendo com queda de 12%. Imagina como vai ser tenso o mercado mundial hoje. É mercado que é o Deus de todos os Olimpos, mas a gente celebra aqui porque nós estamos vivendo na planície. Então, na planície, muitas vezes você enxerga coisa que quem está no topo não enxerga, principalmente uma necessidade de ter um novo comportamento da humanidade em relação à convivência coletiva. É isso que desagrega o planeta, porque nós estamos fazendo bolhas de sobrevivência e ao mesmo tempo não se importando com esse cenário maravilhoso que é o mundo que a gente vive. Mas o Show da Manhã hoje vai promover algumas reflexões. Eu lembro que aqui a gente não é dono da verdade, a gente interpreta o que acontece e facilita para você ter uma compreensão, porque nem tudo é o que é. Porque tem muita coisa que acontece, mas tem outras que estão manipulando, que estão por trás, que têm outros interesses diferentes do seu. Então, ou seja, quanto mais se polariza, mais se gera o medo. Quanto mais se gera o medo, você fica mais inseguro. E quanto mais inseguro, você esquece de verdadeiramente qual é o seu propósito e o que você quer realizar. Então é só começar a refletir e fazer uma matemática. Eu vou trazer o primeiro anjo acelerador e vou provocar o Marcelo Camorim, já que ele é o entendido em bolsas e o Japão. Não, olha, por isso que eles têm os olhos rasgados, é pequenininho, mas enxerga tudo. Então o Japão está dando o direcionamento da semana nessa manhã de segunda-feira. Mas eu quero celebrar que hoje, 5 de agosto, é Dia Nacional da Saúde. E a gente sempre afirma aqui que a saúde é o seu maior patrimônio. Por isso você tem que se cuidar. Então hoje a melhor forma de celebrar a saúde é você começar a fazer seu check-up, seus exames e investir na sua saúde. É por isso que exame confiável para você e para o seu médico, Laboratório Núcleo. E o Núcleo tem equipamentos de última geração, especialistas, médicos, mas é gente cuidando de gente. Por isso agora o Laboratório Núcleo traz o Centro Médico Núcleo, facilitando para que você possa ter consultas com especialistas, com preços acessíveis e você ainda sai com seus exames laboratoriais. Pensou na sua saúde? Laboratório Núcleo, que garante o exame confiável para você e para o seu médico, e Centro Médico Núcleo, que oferece a oportunidade de você fazer consultas com especialistas por preços populares. É isso mesmo, é uma iniciativa para que você possa ter mais saúde. Dia Nacional da Saúde, celebrado por Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, que cuida da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Marcelo Camorim, então vamos lá. Veio do Japão, a terra do sol. Essa notícia que abala todos os mercados. Bolsa japonesa fecha com a maior queda da história. Olha que interessante. Após início de desaceleração dos Estados Unidos. E uma coisa que os analistas de mercado, como você, estão falando e posicionando é que a economia global não está pousando no paraíso. É porque a Comissão Econômica Europeia da União Europeia está muito preocupada com todo esse movimento que não dá sinalizações, mas ao mesmo tempo chega já fazendo todo esse tsunami. 3 minutos para você. O que quer dizer tudo isso? Veja, Marcos, na semana passada nós tivemos lá a super quarta, aonde saíram decisão de juros, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no Banco da Inglaterra e no Japão também saíram taxa de juros. E na semana passada existe um indicador que aqui no Brasil nós chamamos de CAGED, lá nos Estados Unidos é o payroll, que é o indicador do emprego americano.
E é o indicador mais visualizado em todo o mundo. Por quê? Porque ele demonstra o potencial econômico daquele país. E ele veio muito abaixo. A expectativa, só para ter um número, era uma expectativa de vir 185 mil novas vagas. Vieram 135 mil, muito abaixo dos 185. Então o mercado começou a entender o seguinte: será que existe uma recessão americana? Será que está próximo a essa recessão americana? E aí o que acontece com os investimentos? Eles saem das bolsas de valores e vão para o dólar, eles vão para o ouro, que são ativos de menor risco. Então esse movimento acontece muito forte no mercado e aconteceu na semana passada e vem acontecendo. Aconteceu na bolsa brasileira, também na bolsa japonesa, enfim. É natural que quando existe um rumor de alto risco, o mercado saia do mercado da bolsa de valores e vá para ativos diferenciados, como falei, dólar, ouro e outros mais. Então, o mercado está entendendo que há uma sensibilidade forte do mercado americano ter uma recessão, que isso não é verdade. Isso ainda é um movimento que o mercado está fazendo. Veja só, o presidente do Banco Central americano, ele acenou já na semana passada que na reunião de setembro do Banco Central americano deve haver reduções de taxas de juros. Isso é muito forte para o mercado americano, porque isso vai incentivar a economia. Então é um movimento de um indicador que é muito importante, que é o indicador do emprego, que isso refletiu no mercado mundial e vai refletir essa semana também. É só os Estados Unidos, Marcos, mostrar um indicador positivo que tudo muda no mundo. É a maior economia americana, é a maior economia do mundo, é o maior importador do mundo, são os americanos. Então você imagina só, os outros países estão preocupados. Muito bem, percepção para você, Karina, você como uma simples cidadã, ativista da felicidade e representando um segmento que sabe cuidar da economia doméstica, que as mulheres hoje são especialistas em economia doméstica. Qual é o impacto de ter um início de semana com um sensacionalismo assim? Na filosofia, a gente aprende que estamos sempre aprendendo com a vida se nós estivermos atentos. Então eu vejo isso como uma metáfora mesmo. Se você está atento, perceptível a tudo, vai ter momentos que vão ter indicadores negativos, seria irresponsabilidade sua também você ficar a par daquilo ali e não impactar e não ter nenhuma ação. E na nossa vida também, muitas vezes a gente está tapando os olhos, estava até comentando isso com o Camorim aqui antes, não quer enxergar algumas coisas, índices estão mostrando, né, características estão sendo apresentadas, e aí, como o ativismo da felicidade, a gente está atento, está vendo as possibilidades e tem momento para tudo, tem momento para frear, tem momento para desacelerar e outros para acelerar. Então, a vida ensina na nossa rotina. Eu vou fazer uma provocação aqui ao mercado e aos entendidos do mercado, porque é muito engraçado quando a gente vive num planeta que parece que tem bolhas planetárias. Inclusive até tem um novo rumor, Marcos, pegando a sua fala, de uma bolha da inteligência artificial. Está se duvidando que realmente tudo aquilo que se imagina de inteligência artificial parece que não é bem assim pelos dados dos balanços que foram publicados nos Estados Unidos. Muito bem, cada um joga com as suas habilidades, né? É por isso que nem tudo é como te contam, nem tudo é como parece que é. O que está por trás? Mas já que conteúdo é o seu maior patrimônio, assim como o Camorim, assim como a Karina, está na hora de você ir para as plataformas. E se você quer conhecer a potencialidade das plataformas, você tem que conhecer a Gask, gask.tv, porque você vai proporcionar experiências exclusivas e diferenciadas para seus seguidores e clientes e vai começar a monetizar, ou seja, faturar em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. Parece que esses não estão afetados pela Bolsa do Japão e nem pelo tsunami global que se apresenta aí. Gask.tv. Acesse e entre para o mundo das plataformas. Enquanto se anuncia esse tsunami, contrariando o que os dados ou a tentativa de questionar a verdadeira referência sobre o tema da inteligência artificial, a China celebra
um novo movimento. Porque com o desenvolvimento e a invasão dos carros elétricos chineses que vão dominar o mercado e o mundo, inclusive vem aí mais 3 fábricas para o Brasil, né? Agora eles saíram na frente da corrida e com a mesma estrutura tecnológica e o mesmo, vamos dizer assim, avanço da inteligência artificial, eles estão lançando os humanoides, os robôs que já estão fazendo a diferença no mundo, inclusive onde tanto a Volkswagen como a Tesla já estão usando os robôs humanoides que a China está produzindo. E ontem, por minha curiosidade e por obrigação para trazer em primeiríssima mão para o show da manhã, eu troquei 2 impressões com 2 especialistas, com meu querido professor Anderson, do Centro de Excelência de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, e com o nosso mestre, o professor e doutor Celso Camilo. E, lógico, que como eles estão vivendo esse momento e esse mundo, eles não assustam, eles celebram. E aí o Celso Camilo fez um comentário ontem à noite comigo, assim como o professor Anderson, que é o que ele sempre afirma na sua presença aqui no show da manhã. É porque a China, há 50 anos, tem uma disciplina de que não adianta só planejar. Os 2 pilares mestres é planejamento e execução. E eles estão na frente quase em tudo. E aí você, pelo menos, não escuta que a queda da Bolsa do Japão afeta algumas bolhas e a China é a maior bolha hoje do planeta. Percepção e realidade, Marcelo Camorim. Marcos, veja, os dados da China, os macroeconômicos são divulgados, eles divulgam aquilo que eles entendem que é necessário. Mas até então não se sabe o quanto se investe em inteligência artificial no mercado chinês. Então é um mercado muito fechado, os dados são muito fechados. O que o mercado está dizendo, principalmente os balanços que foram publicados lá nos Estados Unidos, principalmente do Google e de outras empresas que são as Big Techs, eles demonstraram o seguinte: inteligência artificial é algo que você tem que investir muito, o retorno não é garantido e você tem ainda muitas dúvidas do que vai ser aplicado. Isso é o que eles disseram ao mercado na semana passada. E aí começou-se uma dúvida se existe uma bolha que se subestimou, aliás, superavaliou bastante a inteligência artificial dentro daquilo que ela é. Aí quando você compara com a China, obviamente a China está muito avante e ela avança a passos largos. Só que você nunca vai saber os dados, o investimento, quanto que eles colocam de dinheiro na frente. Então são comparativos que você não consegue ter muita eficiência na análise quando você compara a China com o mercado americano. Então eu vou fazer uma provocação com você que você não vai ficar aí, porque a nossa audiência está interessadíssima em saber. Nesse primeiro bloco nós estamos fazendo um passeio pelos fatos relevantes do país e do mundo, mas antes, percepção e realidade, Karina, você que esteve num bate-papo com o nosso querido professor e doutor Celso Camilo, inteligência artificial, independente dos números, é uma nova realidade que nós temos que aceitar, e é aquela velha frase, ou jargão, aceita que dói menos. Então, percepção e realidade, vamos lá. Como a gente convive muito agora com o professor Celso Camilo, o Anderson, enfim, a gente já entende o impacto, né, da inteligência artificial que já está tendo aqui de Goiás para o mundo. E aí agora de boca cheia a gente pode falar que temos o maior centro de excelência em inteligência artificial da América Latina, está aqui em Goiás, está na UFG, e nós já temos um humanoide, que inclusive não esteve no programa, que foi até uma solicitação minha. Como assim, professor Celso Camilo? Cadê o humanoide? Ele estava ocupado com alguma coisa. Então é algo que já é real e que já impacta, e foi o nosso assunto de sexta-feira. Ou a gente surfa nessa onda, ou a gente perde mais uma janela de tecnologia tão importante como a inteligência artificial. Muito bem, vamos lá. Já que você quer estar preparado para essa nova etapa da humanidade, você tem que ser um profissional de sucesso e um ser humano completo, assim como o meu querido Marcelo Camorim. E para isso você tem que se qualificar, se graduar. E onde você vai encontrar tudo isso? Na Unifazan. Então não deixe de entrar e garantir a sua vaga.
porque a Unifazam tem vários cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, com professores, mestres, doutores, laboratórios de alta performance tecnológica, um centro universitário completo e nota máxima no MEC. Tudo isso para você se preparar e se transformar em um profissional de sucesso e um ser humano completo para essa nova etapa que vai, onde conhecimento vai ser a grande bola da vez. Então, Marcelo Camorim, vou te fazer uma provocação, vamos fazer uma reflexão, ninguém é dono da verdade. Por que que a economia, os especialistas americanos estão fazendo esse alarde? Em função de diferenças políticas com o mundo que era comunista e hoje é extremamente capitalista chinês. Os Estados Unidos, durante os últimos 20 anos, fizeram uma aposta que hoje eles estão reconhecendo o erro. É a dependência americana de todos os fatores decisivos para a evolução na inteligência artificial, que é a guerra da tecnologia. E por quê? Porque todos os complementos que são da inteligência, que fazem a diferença no mundo da tecnologia, são produzidos na China. E eles não têm acesso ou abertura de poder impor o que eles pensam economicamente num país que é fechado. E como apostaram-se muito nas bases de Taiwan e Xangai, e que hoje vive em conflito político, porque a maioria das indústrias que servem o mundo, e principalmente as americanas, estão nessa região, e a China resolveu jogar pesado com o fechamento de mercado, porque se vocês dependem, vocês vão falar a nossa linguagem, e não nós vamos falar a linguagem do mercado de vocês, que é a linguagem de 80% do mundo, que foi a imposição econômica do modelo econômico americano. E agora, salve-se quem puder, porque não tem tempo de retomar para ganhar essa projeção daqui para frente. Percepção e realidade. Marcos, veja, todo mundo discute se um dia a China vai superar o mercado americano. E 90%, 90 e poucos por cento do mercado diz que não vai. A diferença é muito grande entre o modelo americano e o modelo chinês. Agora, a China incomoda sim, mas o mercado americano, ele tem uma característica muito importante. Aquilo que ele não consegue fazer, ele compra. Ele compra. E tanto que é verdade, para a audiência entender, existem hoje vários brasileiros que trabalham em empresas americanas do Brasil. Eles ficam online. Na Índia, eles compram muitas cabeças que ficam online. Então o mercado americano, ele é assim, o americano ele não quer perder o poder, olha como é a rivalidade. Hoje nas Olimpíadas, quem é o primeiro? A China. Quem é o segundo? O americano, os Estados Unidos. Então eles competem em tudo. E o mercado americano não vai abrir mão deste potencial que existe, até porque a moeda dele, desde 1947, é a moeda mundial, que é o dólar. Então as transações se definiu lá em 1947, pós-guerra, definiu-se que a moeda mundial de transações financeiras seria o dólar. Então essa potência, esse número 1, vai ser muito difícil tirar, mas a China incomoda sim, e ela tem uma tecnologia muito importante e muito avançada se nós formos olhar. O problema é que a China é muito fechada, Marcos. Nós não conseguimos entender, é só quem está lá mesmo para poder ver o desenvolvimento intelectual e tecnológico da China. Diz que é algo brilhante. Eu nunca fui, mas dizem que quem vai se impressiona muito com a inovação e tecnologia que tem lá em Xangai e outros estados também. Olha, eu estou desatualizado porque a última vez que eu pisei em território chinês foi em 2000, então tem 24 anos e muita coisa aconteceu. Mas na época que eu pisei em território chinês há 24 anos atrás, eu já fiquei surpreendido porque parecia que eu estava em outro planeta. E é muito parecido com um país que eu frequento muito, que é o Egito, porque na China, se você está em Hong Kong, que não é considerado China, mas faz parte de toda a estrutura dessas principais cidades, como Xangai e Taiwan, onde acontece, às vezes você está numa bolha que parece que você está em outro planeta avançado. Você anda 5 quarteirões para um lado, você vai no século XV.
Então é uma viagem entre o que é o futuro e que é o passado, é muito interessante. E isso vem se acelerando, né? Então, se você olha a arquitetura hoje chinesa, com as transformações das cidades, parece que você está numa cidade futurista. É porque as pessoas não têm curiosidade. Mas hoje, por mais que fala que é fechado, se você entrar na internet, você vai ver a revolução arquitetônica, a revolução cultural, a revolução de uma série de fatores, que não dá mais para ficar nessa Guerra Fria dos anos passados. Que não é porque é fechado, não, está aberto. Está aberto. Se você entrar, por quê? O telefone que você usa, que a Karina usa, os equipamentos da Apple, por exemplo, são todos sinalizados lá, porque possui a maior potencialidade de terras raras, que é essa capa de vidro que tem, mais os chips, mais toda finalização, e eles fizeram uma aposta errada, porque era uma mão de obra barata 20 anos atrás, onde se podia vir fabricando nos navios, e hoje é uma potência, uma realidade. Então nós temos que entender o mundo por uma outra ótica, e o mercado deveria acordar, porque assim como o mercado é o revanche ou a vingança do capitalismo, dos anos 80 para cá, pode vir uma nova forma de mercado e de monetização nos próximos anos, com toda essa corrida e com toda essa inteligência. Então, por isso a gente fala, a gente não é dono da verdade, a gente faz reflexões em cima do que se apresenta. Ontem, por exemplo, só para fechar a conversa, eu li uma matéria que eu fiquei muito curioso e ao mesmo tempo emocionado, de uma francesa que trabalha num instituto de inteligência de pesquisas extraterrestres, falando que em Marte há possibilidade de vida melhor do que na Terra. Então todo mundo está escondendo. Por que essa corrida para Marte? Fica aí, breve, nós vamos voltar nesse assunto. Mas vamos lá, já que nós fizemos um passeio, para finalizar, Marcelo Camorim, já que você trouxe a competição acirrada nas Olimpíadas entre China e Estados Unidos, qual a sua percepção? Porque no segundo bloco eu vou provocar o nosso ativista Rosenval, porque eu vou trazer uma realidade, o que esteve por trás das aberturas, do show da abertura das Olimpíadas na França. Mas para você, o que significa hoje essa realidade que o mundo todo focado nas disputas olímpicas, e isso também pode influenciar o mercado? Um minuto, percepção e realidade. Marcos, o esporte é a atividade mundial que une países que são opostos politicamente, economicamente. Então o esporte é algo belíssimo. E ele mostra a competição que existe não só na economia, mas também no campo esportivo. Nós estamos vendo China, nós estamos vendo os Estados Unidos em segundo, nós estamos vendo a França tentando mostrar aquilo ao mundo, que de repente vem a discussão do Rio Sena, vem a discussão do atleta que, enfim, passou mal e parece que foi. Então, a França, ela quer mostrar algo ao mundo, principalmente ao mercado, porque isso vai atrair turismo, vai atrair mais turistas, obviamente, e vai mostrar uma França diferenciada, uma França moderna, uma França que tem gestão. Eles querem demonstrar isto ao mercado. Só que parece que não é bem assim. Então existem reflexões que vão ser positivas, obviamente. Você imagina quantos atletas ali vão sair patrocinados. Aquela atleta do judô que ganhou na categoria peso pesado, ela não deve ter muitos patrocínios e ela conseguiu ganhar o ouro. Me falha o nome dela que eu vou pesquisar e já vou te dizer. Então, Bia, exatamente. Então ela ganhou com uma declaração emocionante. Então o mercado, ele entende isso de uma forma muito bacana e vai trazer muitos investimentos, principalmente para os atletas campeões e para o esporte. Muito bem, o mercado só se emociona quando vê possibilidade de ganho. De ganhos, então, claro. É uma coisa impressionante. Vamos para o break dos anjos aceleradores e a gente já volta com mais bússola econômica, com mais sobre todo o espetáculo da abertura das Olimpíadas, o que estava por trás de tudo isso. Mas antes, vamos trazer a DEME. É isso mesmo, a DEME é o que está por trás desse mercado imobiliário do estado de Goiás, que é o mercado hoje referência nacional. É isso mesmo, nós temos um mercado
de empreendedores competitivos e que tem aí uma preocupação de fazer e trazer cada dia mais opções e alternativas para você fazer investimento seguro, mas com qualidade que é hoje reconhecida nacionalmente. E o que está por trás disso é a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que tem compliance, que qualifica, o mercado é empregador e ao mesmo tempo tem uma participação ativa no PIB goiano. Então, se você vai fazer seu investimento para morar, para trabalhar ou para monetizar, invista num empreendimento imobiliário que tem o selo e a marca ADEME. A ADEME agora traz a cartilha, que é um guia para a compra de imóveis, que te dá todas as garantias para você conhecer o que é a legislação, onde é que você pode investir, onde é que você não pode investir, porque a ADEME responde. Então, na hora de comprar seu imóvel, verifique se tem o selo ADEME. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com Papo de Segunda, notícias de primeira, participação especial da Karina Xoxin Duarte e com a bússola econômica do nosso querido homem da Faria Lima, Marcelo Camorim. Toca aí, Biscão. Reflexão importante para você começar a semana e já celebrando a vida. E hoje nós estamos aqui trazendo os fatos relevantes do país e do mundo, comentários sobre as Olimpíadas, economia e mais a bússola econômica. Então, no primeiro bloco, você já ficou informado sobre o tsunami japonês, que foi a queda da bolsa que afetou todo o mercado e inclusive sensibilizando o mercado europeu. Tudo isso em função da desaceleração americana, que segundo o Marcelo Camorim ainda não aconteceu, mas sinaliza porque a oferta de emprego baixa no último relatório e o mundo sempre se preocupa e isso afeta aqueles que investem. Então eles buscam outras alternativas de onde pôr o seu dinheiro. Esse foi o resumo do primeiro bloco e mais os comentários sobre a competição acelerada dentro das Olimpíadas dos dois países que querem estar à frente na corrida do mundo, que é China e Estados Unidos. E a corrida nas Olimpíadas é muito... Apesar da China estar em primeiro, os Estados Unidos têm o maior número de medalhas. Só que a medalha de ouro vale a diferença e aí a China lidera. Mas antes da gente entrar para o segundo bloco, que nós vamos trazer mais Olimpíadas, mais cenário econômico e mais a bússola econômica da semana, vamos dar bom dia para o nosso ativista Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius, colegas aqui hoje, o grande Camorim, a nossa moça do Tudo Novo, né? Karina Xoxin, sempre elegante. Marcos Vinícius, sobre o ponto de vista das Olimpíadas, para já entrar numa análise, eu fico assim, pensando que a gente precisa reavaliar, inclusive a cobertura das Olimpíadas, sob o ponto de vista dos jornalistas que fazem isso. Porque ontem eu li um artigo muito ardido de um sujeito espinafrando uma nadadora, dizendo que ela deu um vexame muito grande por ter ficado em 6º lugar, porque envergonhou seu país, tendo sido classificada como a musa da Olimpíada. E foi um artigo duro contra a moça. Eu pergunto para você, ser o 6º melhor do mundo, tem alguma coisa de vexame em ser o 6º maior do mundo? Pelo amor de Deus, eu acho que o espírito da Olimpíada, quem chegou lá, merece todo o respeito. Se ficou em último, merece o maior respeito, porque mesmo tendo ficado no último, talvez seja o 10º maior do mundo. Não é? O 20º, não importa, do mundo, gente. Então, acho que a cobertura da Olimpíada precisa ser feita com essa coisa de que competir ali já é uma vitória, são todos vitoriosos, né? Feita essa ressalva, um bom dia a todos. Muito bem, mas aí a gente vale lembrar que por isso nasceu o Show da Manhã. Então, quando a gente traz o conceito do ativismo da felicidade, é desde o primeiro dia do Show da Manhã, no dia 17 de fevereiro, desde 2017, Camorim, olha bem, de 2017. Nós trouxemos que o Show da Manhã era para ser um antídoto ou um bálsamo no sensacionalismo midiático depressivo.
E isso quer dizer o quê? Acredito que tem uma escola hoje que é diferente da escola antiga de jornalismo, onde você fazia análise, onde você trazia notícias, mas sem querer ser o dono da verdade, porque a interpretação das notícias é como que a gente faz aqui. Ninguém é dono da verdade, a gente reflete e traz conhecimento para uma compreensão. Então, ou seja, e hoje nós ficamos especialistas em julgamentos e cada um tem a sua linha de corte de julgamento. Se ele entende ou não do assunto, ele coloca a sua opinião pessoal acima de todo o universo que está aí constituído. Então eu vou trazer alguns dados que ninguém quis comentar. A gente não viu isso em lugar nenhum. Show da Manhã está atrás, porque nós vimos muitos comentários pejorativos sobre a encenação que se houve na abertura das Olimpíadas. Primeiro, foi o primeiro país a ter a coragem e a audácia de reviver os tempos grego-romanos e de fazer uma abertura de Jogos Olímpicos fora de ambiente fechado. O diretor-geral de tudo isso era como se você estivesse vendo as escolas de samba, né? Ou seja, o diretor de tudo isso, que é o Thomas Joly, ele já há um tempo atrás, há uma década atrás, ele fez um grande show que hoje as pessoas até comparam que ele estava ensaiando para a abertura das Olimpíadas, porque foi no Festival de Avignon, onde ele juntou, numa montagem inconcebível, as 3 peças de Shakespeare sobre o rei Henrique. 150 pessoas, imagina isso. 150 personagens declamaram 10.000 versos durante 18 horas de espetáculo. E isso ninguém ficou sabendo, porque aí os especialistas não vão atrás para saber por que foi essa abertura, onde a França quis demonstrar, reviveu inclusive o delírio de Wagner, o grande autor, numa obra teatral que ele demonstrou que podia combinar música, dança, pintura, canto e teatro. E até a tempestade ajudou, porque não era ensaiado, então veio a tempestade e deu um ar mais dramático. Então ele contou a história dentro da narrativa e perspectiva francesa. E fez passeios que as pessoas não estão lendo mais, não estão, pelo que foi Antonieta, pelo que foi Joana d'Arc, pelo que foi toda a construção da história francesa, inclusive uma referência ao ícone Napoleão Bonaparte, que todo mundo só entendeu o lado pejorativo, que quando você quer falar que alguém é muito arrogante, chama de Napoleão, é um Napoleãozinho, né? Mas não entendeu a colaboração do Napoleão para a história. E alguns fatos políticos marcantes, sensíveis, que ninguém prestou atenção. Quem que é o ícone mundial que representa o entretenimento americano na música? Lady Gaga. E a Lady Gaga ensaiou para dizer um bonjour em francês para todo mundo. Sabe quantas pessoas se estimam que viram esse espetáculo? Mais de 1,5 bilhão de pessoas. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então, é isso que a gente deveria celebrar numa festa que a França mostrou um pouco da história, onde se reuniu várias partes do planeta, sem falar em economia, sem falar em guerra, sem falar em ideologia, e mostrando ao vivo para todo o planeta esses atletas que emociona, como eu quase chorei não, saíram lágrimas dos meus olhos quando eu vi a nossa querida Bia, que não tem uma beleza estética, que não tem a cor dos sonhos de todos, recebendo uma medalha de ouro e expressando, só ela sabe o que ela passou para chegar até ali, sem nenhum patrocínio, vindo da favela. Imagine o que é isso. Mas isso ninguém sabe reconhecer a jornada. Nós não ganhamos tudo, mas nós vimos aí, não foi uma chinesa combatendo ou concorrendo arduamente com a americana, foi uma brasileira. A Rebeca foi a sombra da maior expressão de ginasta americana dentro dessas Olimpíadas, e reconhecida. Mas aí
A turma do verde e amarelo, que quer dizer de um lado ou do outro, não reconhece essas espetacularidades personalizadas de brasileiros e brasileiras dentro de uma competição tão importante como essa. E isso também gera resultados econômicos, como você falou aqui no primeiro bloco. Percepção e realidade, Marcelo Camorim. Marcos, a turma do amendoim, para quem é do futebol, jornalista ou quem gosta de futebol, a turma do amendoim vai existir sempre. É aquela turma da arquibancada que ele sempre vai criticar. É a famosa turma do amendoim, da arquibancada. Isso vai acontecer no esporte, acontece, na política acontece. Eu, quando vi o depoimento daquela moça Bia, eu imaginei, quem já foi atleta sabe, e ainda mais atleta amador, porque você não sabe, todos pensam que o atleta é a mesma coisa que o jogador de futebol, né? Outro dia eu estava vendo os salários do time do Goiás aqui, é 150, 200 mil do Goiás. Agora veja a Bia, que é medalhista mundial, ela não ganha 1/3 disso. Então, quer dizer, a vida do atleta é muito difícil. Então, não é fácil você chegar a uma Olimpíada, mesmo que você não vença, mas só para você se classificar é muito forte, a dedicação é muito forte. E isso traz benefícios, sim. Para o judô traz benefícios para o skate, para aquela moça, Raíssa, que tem 16 anos, ela tem 16 anos. Então isso traz investimentos. E 2 medalhas olímpicas. E 2 medalhas olímpicas com 16 anos. Então, ou seja, isso traz um orgulho muito forte para nós aqui, e isso traz investimentos, principalmente ao esporte. Quem conhece o esporte, Marcos, o esporte educa. O esporte é disciplina, ele tira pessoas da rua. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas criticam sem ter fundamento. Esse é o ponto. Muito bem. Percepção, Rosenval. Percepção e realidade. 1 minuto e meio para você. Marcos, nisso, falando sobre jornalismo, o que o jornalismo perdeu foi fonte. As pessoas não têm fonte mais. Você nota que quando eu quero saber alguma coisa sobre Goiânia, que você tem raízes aqui, eu tive um tempo fora de Goiânia, décadas, eu ligo para você, que é uma boa fonte, falei, fulano de tal, quem que é essa empresa, como é que ela é? Você me dá todo um briefing. Então falta aos jornalistas o que você disse, quer dizer, eu posso dar minha opinião, claro, mas eu tenho que ter um briefing, tem que ter um embasamento. Essa é a primeira coisa. E eu estava lendo eu estava lendo isso no Le Figaro. Você veja que o próprio jornal Le Figaro e o El País fazem análise interessante, falando sobre a maldição da Olimpíada de quem tenta tirar proveito político dela. Aí fazendo uma análise ao longo dos anos, a prefeita de Paris, por exemplo, quis tirar proveito sobre o problema lá do Sena, que é um ponto importante. Eles conseguiram despoluir o Sena em boa parte, é um feito notável, mas não estava em condições. O que aconteceu? Os atletas estão tendo problemas de saúde, porque teve uma decisão que não foi técnica, ela foi política. Não quiseram ficar fazendo a análise da água para ver se naquele momento que ia fazer a competição, o Sena estava em condições quando ela nadou um pouquinho no Rio. Então, falando dessa maldição da Olimpíada, então eu volto ao meu ponto. Eu acho que a Olimpíada tinha que ser só em função do esporte, pelo que o esporte representa de congraçamento entre os povos, de união, porque, na verdade, é a maior prova de união da humanidade hoje, é a Olimpíada. Não tem outra que me faz pensar em união do mundo como a Olimpíada, não é? Para você, Karina Xoxim, percepção de tudo isso. Só relembrando que justamente o ativismo da felicidade é a gente conseguir fazer provocações e reflexões e ter um pensamento crítico, independente, não somos donos da razão. Mas quando eu fui assistir a abertura, eu não assisti no momento, eu assisti depois dos comentários, e aí que eu fui ver, mas eu não me deixei influenciar pelo que eu ouvi. Então o que eu vi foi uma apresentação espetacular, altamente criativa e inovadora, e que ao mesmo tempo ela trouxe sim momentos que podem ter gerado um desconforto, né? Seja numa religião, mas a gente tem que entender que tudo se politizou, até a religião. Então eu gosto muito de observar que as pessoas estão muito generalistas, então ou é ótimo ou é péssimo. Então essa apresentação que foi estrondosa, né? 12 quadros representando, ela não pode ter sido só ótima ou péssima, ela pode ter tido momentos bons, momentos não tão bons. E uma segunda parte é que
parece que a gente tirou o direito das pessoas de poder gostar ou não de alguma coisa. Então, se eu não gosto, eu estou errada, mas se eu gosto, eu também estou errada. E a gente tem que refletir sobre isso. E uma terceira cutucada, talvez, é que nós podemos conversar mais sobre a inclusão. A inclusão é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que eu quero ser incluído, eu tenho que respeitar, eu também preciso ser respeitado, né? Os dois lados. Eu não posso só fazer o que eu quero e achar que o outro não pode achar ruim. Então, dessa mesma forma, a questão da Santa Ceia que aconteceu lá, do jeito que foi colocado, eu não poderia falar assim, não, todo mundo vai ter que gostar disso e ninguém vai poder falar nada. Não é democracia. Então, podem ter pessoas que não vão gostar, podem ter pessoas que vão gostar, e isso é ativismo da felicidade. Isso me faz lembrar muito meu querido, saudoso Joãozinho 30, né? Quando ele transformou o lixo em luxo, e inclusive proibiram ele de sair com um carro alegórico com o Cristo empobrecido, representando essa classe tão esquecida e não inclusiva. Por quê? Se a gente não provocar, a arte é um espanto. A arte, as pessoas querem entender a arte com uma lógica que a arte não vai dar, porque senão não é arte. Se você quiser fazer para agradar todo mundo, é igual o cara que escreve um livro para agradar as pessoas e não para contar a sua história ou a sua narrativa. Então a gente tem que aprender, e é por isso que toda terça-feira, quando a gente faz o programa, que a gente pauta na inovação, tecnologia, mas educação, literatura e cultura, a gente surpreende, porque tem muita gente que lê algumas coisas, mas não compreende. Então, Capitu e Bentinho, por exemplo, é um exercício. Quem foi Capitu e quem foi Bentinho? E aí as pessoas falam, mas é isso. Então eu volto na abertura das Olimpíadas, porque ela trouxe uma história que as pessoas não quis entender. E hoje nós estamos vivendo uma realidade que, se a gente olha para trás e todo mundo provoca, se nosso grande avatar, Jesus, aparecesse hoje, ele seria tratado diferente? Fica aí a reflexão. Como é que a gente crucificaria ele? Fica a reflexão. Já tratado como comunista? Mas eu vou trazer um monte de acelerador e vamos na bússola econômica do Marcelo Camorim, que estou curioso para saber qual é a linguagem do mercado por essa semana. Mas antes eu vou trazer aqui, eu estou celebrando desde o dia 1º de agosto e eu vou fazer aqui uma leitura que eu vou ver se alguém se identifica com ela dentro aqui do ambiente que motiva. Uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir, empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. E é isso que a Fox Partners traz para você, porque a Fox Partners, orientando as empresas em seus mais diversos ciclos, tem mais de 100 projetos de sucesso reconhecidos. Profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partner, excelência em consultoria com escritórios em Goiânia e São Paulo. Então, se você quer saber mais, acesse www.foxpartners, Fox com X e Partners com T mudo.com.br. É isso mesmo. Marcelo Camorim, bússola econômica da semana. Pois bem, Marcos Vinícius, saiu neste exato momento o Boletim Focus, aquele boletim que todos os jornais econômicos esperam para divulgar notícias. E, obviamente, ele não saiu tão otimista quanto nós esperamos aqui, né, nesta bancada. Veja, o IPCA, ele saiu forte, ele saiu mais alto do que há 4 semanas atrás, está projetando aí uma inflação fechada em 2024 de 4,12. Obviamente o câmbio se mantendo a 5,30 até o final do ano, que eu acho que vai mais. Já existem expectativas de R$7 o câmbio até dezembro, mas o Banco Central acredita que ainda não. E a taxa Selic se mantém ainda a 10,50, que o mercado já está dizendo que na próxima reunião do Copom vai aumentar a taxa, mas são expectativas. E para esta semana, a grande expectativa é a divulgação da ata do Copom, não só aqui no Brasil, mas também no mercado americano, onde o Banco Central dará sinais de como
se comportará a economia nos próximos meses e, obviamente, se vai aumentar ou não a taxa de juros. Esta semana também sai o indicador oficial da inflação brasileira, que é o IBGE, aliás, que é o IPCA. Ele vai ser divulgado esta semana pelo IBGE e a expectativa do mercado também é alta de inflação. Também o IPCA deve vir mais forte do que o comparativo no período anterior. E a safra de balanços continua na nossa Bolsa de Valores. Inclusive, Marcos Vinícius, nós já tivemos 27 bolsas de valores aqui no Brasil. Lá por volta de 1.800, 1.900, nós tivemos 27 bolsas em cada estado. Mas esse é um assunto para depois. Então, serão divulgados essa semana o de balanços do Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e muitos balanços, mais de 100 balanços serão divulgados essa semana. É muito interessante quando a gente anuncia aqui na segunda-feira o Boletim Focus, porque o Boletim Focus é o representante maior do mercado. E o mercado sinaliza e trabalha do jeito que bem entende. Nessas horas, eu não vejo nenhuma polarização do sensacionalismo midiático depressivo, que é contestar o que é o boletim e a previsão do Banco Central. Porque se o Banco Central, que todos veneram, nosso querido Campos, trabalha com uma projeção de 5,30 do dinheiro verde, do câmbio, então, e aí o mercado fala, não, vai ser 7, porque ele quer tumultuar, ele não, na hora que bem entende, porque se subir para 6, 6,5, ele está feliz, se manter os 5,30, ele vai entristecer, mas as pessoas não percebem o que está por trás disso, e aí eu quero fazer uma percepção em realidade com os nossos ativistas, porque a gente fala muito que antigamente, e nós batemos muito nessa tecla aqui no início da sua participação no programa, como homem da Faria Lima, que a gente podia contar na mão os bancos que existiam no país. Com Bradesco, Itaú, Santander, Safra e pronto. Hoje, nós não conseguimos nem se juntar os dedos das duas mãos e dos pés, porque tem uma infinidade de oportunidades de instituições bancárias que se intitula de fintech, inclusive o das cooperativas. Agora, o que ninguém quis manifestar é que tudo que está aí são de propriedades ou influência dos 5 que eram, porque eles estão em todos. Se você pega quem está à frente do Nubank, quem é sócio do BTG, quem está no XP também, o Itaú começou com o XP. Exatamente. Então, ou seja, são os mesmos. E eles movimentam esse mercado de acordo com a vontade do Deus mercado. Percepção e realidade. Rosenval Ferreira, 1 minuto para você. Marcos, a conjuntura mundial, ela tem nos levado a reflexões profundas. Por exemplo, você veja como parece um trem que está vindo ali, você fala, vou ficar aqui no trilho, mas ele vai desviar. Ele vai desviar. Aí ele vai vindo cada vez mais perto, você fala, poxa, não vai. Por exemplo, esse conflito no Oriente Médio, os países já disseram, todos os países que são ligados ali uns aos outros, já disseram para os seus habitantes, para os seus respectivos compatriotas saírem do Líbano. Bom, isso aí é uma guerra eminente. Se vão conseguir evitá-la, eu não sei. Mas ela está em curso para acontecer. Porque a primeira coisa que faz é o seguinte, vão tentar minimizar as perdas de civis inocentes. Os países estão fazendo isso. As escaramuças em torno da Venezuela são também pesadas, porque nós temos países aí alinhados que a China e a Rússia estão querendo pôr um pé aqui, e incomodados mesmo com o povo venezuelano para valer, são poucos. Porque é um povo que está sofrendo num dado momento. Toda essa conjuntura mundial que você percebe claramente que é depressiva, ela tem também, o Camorim pode falar isso, ela tem uma influência na nossa Bolsa de Valores, ela tem influência no nosso câmbio e tem influência muito concreta na nossa vida cotidiana. Então, fala assim, por que você quer saber de problemas do mundo? Porque se nós não ficarmos atentos a ele, nós não vamos entender o que está acontecendo e podemos ser pegos de calça curta, né, Camorim? Então, Marcos, eu entendo que é importante a gente analisar nisso, mas arremato com o seguinte, continua trabalhando, continua acreditando, porque, na verdade mesmo, esses conflitos sempre existiram e talvez sempre existirão.
É só ficar atento, né? Muito bem, como era 1 minuto, você usou 3. Então, o Piscão estava despistado ali, então eu vou ter que fechar o bloco. E não tenho a percepção da Karina, mas no terceiro bloco a Karina abre e como a gente estava discutindo o mercado, ele fez uma resenha política, tá tudo certo. Mas vamos para um break dos Anjos Aceleradores e no terceiro bloco a gente volta no mercado com a percepção da Karina e a fala do nosso querido Marcelo Camorim. Já que nós estamos vivendo um momento onde a humanidade tem que se reconectar, a Karina Xoxin Duarte todos os dias fala, tudo está dentro de você, você pertence ao todo. E a gente tem que refletir sobre isso, porque a vida é muito mais importante do que toda essa sinalização de mercado. A vida não é só o mercado. Então descubra um novo jeito real de viver. É isso mesmo, você conectado com a natureza, mas com toda a facilidade da cidade. Tudo isso é o condomínio Quinta das Araras, 100 mil metros quadrados de pura natureza. Você tem 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, porque 19 minutos apenas do Shopping Flamboyant. É isso mesmo, é o paraíso com a facilidade da cidade. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto. Um fenômeno de venda, últimas unidades, as joias da coroa. Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br e reserve o seu. Depois dele, os outros são os outros. Condomínio Quinta das Araras. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com o Papo de Segunda e a Bússola Econômica de Marcelo Camorim. Toca aí, Piscão. Show da manhã, Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, Papo de Segunda, notícias de primeira e a participação especial da Karina Xoxin Duarte e do nosso homem da Faria Lima, Marcelo Camorim. É isso mesmo. E hoje o Cury traz aqui uma mensagem para a gente poder refletir durante essa semana, não só hoje, porque a gente fala muito de relações, expectativas e o que a gente oferece e o que a gente ganha. Então tem uma lei hermética, que é uma lei universal, que é ação e reação. E isso não é um karma, é só um aprendizado. Por mais que ele apresente situações que são amores, que não existe desafiador, é desafio-amor, que é para o seu aprendizado. Muitas vezes, a solidão da consciência, gerada na esfera da virtualidade, e hoje nós estamos vivendo um mundo virtual, pode ser uma fonte de estresse se não for minimamente saciada. E cada dia sua mente quer mais, sua consciência quer mais. Então, isso faz com que a gente também entre nessa jornada das paixões tristes e amores líquidos. Tudo muito rápido. Então, você está querendo sempre outra coisa. Por isso que se muda tanto. Por isso que não se assume. Por isso que não tem paciência. E a vida não é um mercado que você pode ficar pulando para lá e para cá, dependendo da sua conveniência. Então o Cury traz o seguinte: a virtualidade da consciência pode nos encerrar numa masmorra e, portanto, gerar aspectos muito negativos. É por isso que às vezes muitas das dores que a gente acredita ter, elas são geradas na nossa própria consciência, porque a gente não tem o entendimento de verdade daquilo que a gente quer. Então fica a reflexão. Porque aí eu volto, Marcelo Camorim, para a gente fazer uma percepção do mercado. Então todas essas notícias, sinalizações e muitas vezes a imposição que o mercado faz tem uma cadeia de consequências que você relatou logo no primeiro bloco, que você foi comprar um medicamento X ou um shampoo e que a moça falou que você tinha que esperar porque virou a tabela. A dona de casa lá da ponta, que muitas vezes não tem acesso a tudo, que faz a sua cesta básica dentro de uma realidade, sente um impacto
que muitas vezes ela não é beneficiada, ao contrário. O preço da compra, mas o ganho não foi aumentado. Então isso tem uma cadeia que promove uma série de fatores e que este Deus chamado mercado, ele não tem sensibilidade com nada a não ser com os números. E eu acredito que deveria ter mais ativistas para compreender isso, para poder fazer uma linguagem, uma reflexão, do que ter somente especialistas em factoides que traz uma notícia como se isso não fosse impor uma nova realidade e muitas vezes pessimista para a população. Então a gente que está aqui no dia a dia, todos os dias, a gente quer se preocupar com tudo o que acontece no mundo, mas a gente não sabe nada do que acontece na nossa aldeia. Se a gente começasse a ter uma visão mais sistêmica do lugar onde a gente vive, para depois a gente ir compreendendo o processo, a gente evitaria alguns traumas emocionais, porque o dólar a 7, a viagem que aumentou 60%, o hotel que não sei das quantas, o pessoal ali está preocupado com a feira. Então, precisa ter um novo exercício se a gente quiser evitar essa exclusão. Porque não é todo dia que tem uma chance, como a Bia, de sair de um universo paralelo, que é uma pobreza miserável, e ganhar uma medalha de ouro, e a partir desse momento pode ser que a vida dela mude, porque algum patrocinador de olho no mercado vai querer estar patrocinando uma campeã. Então, dizendo isso, Karina Xoxin, o mercado influencia, mas ele não pode ser o dono da verdade no seu dia a dia. Percepção e realidade. Eu estava escutando vocês aqui e fui refletindo, porque a vida é movimento. Então, escutando o Camorim, entendi que o mercado se movimenta de acordo com o que está acontecendo no mundo. Então, uma desaceleração nos Estados Unidos, uma possibilidade de recessão, e aí os investimentos em ativos já vão por um outro caminho, mas ao mesmo tempo eu escuto um boletim econômico que traz um pouco de serenidade ao que as pessoas já vão imaginando do que pode acontecer. Então eu vejo a importância do ativismo da felicidade para a gente combater o pessimismo, e eu trago a sua fala, Marcos, quando você falou que o polarizar, essa polêmica, ela gera medo, e esse medo gera insegurança, e a partir da insegurança a gente tem um povo que perde o propósito, perde esse senso de coletividade e também da sua própria individualidade, daquilo ali que eu podia estar pensando em como avançar na vida, como melhorar, e aí eu tenho toda uma estrutura que me aterroriza. Então eu vejo muito o Show da Manhã como essa possibilidade de mostrar para nossa audiência o que realmente está acontecendo, e que sim, precisamos ficar atentos, mas o nosso ponto crítico, as provocações e reflexões, combatendo o pessimismo e entendendo que ainda assim podemos ser melhores, podemos ser felizes, podemos fazer a diferença quando a gente está cuidando da nossa vida. Para você, Marcelo Camorim, 2 minutos, percepção e realidade. Marcos, veja, o mercado, dentro de um sistema capitalista, o mercado sempre vai dominar, porque é o capital que circula o movimento de um país. Veja, o mercado financeiro, ele é altamente sensível com várias falas. Se nós formos olhar agora a capa do Valor Econômico, que é um formador de opinião, ele já está saindo lá dizendo que a inflação é em alta. Então o Boletim Focus já diz que a inflação está em alta. Automaticamente quem vai ler aquilo já vai começar a pensar, puxa vida, vai aumentar a inflação, ele vai no mercado, gira uma corrente muito forte. Mas tem um lado importante, Marcos, que o mercado precisa enxergar, são atitudes públicas. Então, agora de manhã, está nos todos os jornais que o Poder Judiciário vai ter um acréscimo de despesas por volta de 3,5 bilhões de reais. Então veja, quando você observa movimentos institucionais, políticos do governo que não reduz despesas, o mercado não vai ficar calado. Então, por isso que os especialistas começam a dizer o seguinte: se não desinchar a máquina pública, não adianta, dólar vai a R$7. Então é uma guerra de braço que você não tem o vencedor. Aliás, tem o vencedor, mas você não sabe quem é o inimigo. O inimigo é o mercado. E aí, pegando o gancho da minha última fala, eu tenho uma pergunta para Vossa Excelência daqui a pouquinho, bastante tendenciosa e picante.
Mas vamos aguardar depois os meus colegas falarem, eu faço essa pergunta. Não, é tudo, seja muito bem-vindo. Mas agora 1 minuto, Rosenval, percepção e realidade. Marcos Vinícius, às vezes tem a impressão que o mercado é uma coisa assim, que tem estrônica, né? De repente tem um mau humor, de repente não gosta de alguém, é bipolar. Não é isso. Todos os países do mundo, a não ser aqueles países que são párias, né, Camorim, que são párias, por exemplo, você pega uma Nicarágua da vida, alguma coisa, todos os países sofrem essa mesma análise. A China, por exemplo, também sofre essa análise. Nós tivemos lá um crack do setor imobiliário da China que foi analisado e deu um prejuízo também para a China. Agora, no Brasil, o que acontece? Um minuto, hein? Vamos lá. Já foi 1 minuto? Foi? Acelera Não, aí. ainda não. Então, acelera. No Brasil, por exemplo, nós temos coisas que o governo precisa fazer. Por exemplo, nós temos mais de 600 estatais que só dão prejuízo. Nós temos que enxugar a máquina do Estado naquilo que pode ser enxugado. E servem para quê? Como cabide de emprego para gente que precisa estar ao redor do governo. Então, o que o mercado está dizendo é o seguinte: o cara faz sua parte também, porque senão não vai dar. É assim que eu acho que funciona. Muito bem. Essa é uma discussão que, se a gente for aprofundar dela, a gente não faz reflexão. É aquele velho provérbio alemão: todos têm razão e ninguém tem razão. Porque o mercado sempre vai olhar com a narrativa e o foco do capital. O governo sempre vai olhar com a narrativa de ser um ordenador social. Então tem diferenças muito grandes de funções e de percepções. Se a gente for analisar os últimos 30 anos, esse dilema e essa polêmica é a mesma. E já passaram aí governantes de vários perfis ideológicos e partidários que todos têm um discurso, mas ninguém faz na prática aquilo que se deve fazer ou que o mercado espera, porque é uma queda de braço entre quem tem um compromisso com quem produz o capital e quem necessita de ter uma convivência social. Então há aproveitamentos diferenciados e não tão solidários dos dois lados. Porque se o mercado que produz o capital tivesse sensibilidade com o social, poderia colocar-se junto com o ordenador social para dividir um pouco essa riqueza dentro de um patamar que poderia dar chances de inclusão, como eu assumo uma parte de investimento na educação, porque nós vamos ter profissionais mais preparados, vamos ter cidadãos mais qualificados e prontos para servir ao mercado de trabalho. Assim como aí também, se tivesse uma participação desse capital, a ordenação social representada pelo governo poderia ter mais sensibilidade e flexibilidade para mexer em estruturas, porque tem aí uma proposta de comunhão dentro de um processo. É muito fácil falar assim, é porque nos Estados Unidos ou é porque não sei aonde. Mas se a gente pegar os últimos 30 anos nos Estados Unidos, o maior investidor público na educação é o setor privado, é o setor do capital. Desde a estrutura de base até superior. Quantas faculdades reconhecidas são alimentadas pelo capital no território americano? Por outro lado, isso não acontece aqui. Inclusive tem uma lei que impede que o capital possa colaborar com a instituição pública. Se você é um cara que formou na Universidade Federal e você ficou muito realizado e você quer retribuir pelo tempo que você passou lá, não te permitem. Então, essa polarização com a superficialidade da discussão é o que impede de avanços. Os dois lados têm razão e ninguém tem razão, porque cada dia mais o topo da pirâmide diminui, o dinheiro fica mais concentrado e é igual eu falo o seguinte para todos entenderem. Porque precisa de um gestor no governo. Não, precisa de gestão no governo. Porque gestor é onde você tem alguém que você manda e obedece. E se não obedece, ele está fora do jogo. No governo, o cara não pode ser demitido. No governo, o funcionário que passou concursado, ele tem garantia a vida inteira. Você manda, ele não obedece. Então ele tem que ter uma especialidade
em fazer gestão. Necessariamente ele, como gestor, é diferente da iniciativa privada. Então, precisa desses dois mercados ter uma linguagem hoje que não seja de Babel, que possa... nós queremos um país desenvolvido, vamos fazer o seguinte: nós temos especialistas na área de ciência e tecnologia, que nós vamos assumir a pasta de ciência, tecnologia e pesquisas, para que não seja política. O que nós damos em contrapartida? Nós garantimos avanços, como a Universidade Federal hoje está fazendo com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, sem depender da verba pública, que é repassada para a instituição Universidade Federal, fazendo contratos, fazendo convênios, fazendo intercâmbios com vários países do mundo, inclusive a China e a Índia, que traz o mercado e o capital para dentro da universidade. Então, vamos sair assim, e por isso que eu falo aqui, ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que fazer reflexões de como a gente pode evoluir, e não trazer o fato como se o fato já matasse a conversa. Então, nós temos que buscar caminhos. É isso que é a proposta de ser ativista. A felicidade não é um objetivo, é uma forma de você viver e encarar a vida. Então, diante disso, percepção para todos vocês, e depois eu aceito a pergunta que vai provocar polêmica. Eu começo com você, Rosebol. Piscão, por favor, aí, concentra 2 minutos para cada um, percepção sobre o tema. Marcos, isso, falando assim sobre os Estados Unidos, que você fez uma comparação, tem essa impressão que a iniciativa privada americana é mais generosa, ela é mais simpática, ela sofre as dores da sociedade. Não é nada disso, é porque lá pode deduzir do imposto de renda. Se o sujeito tem lá uma fortuna qualquer e ele doa aquilo para a universidade, ele tem dedução. Então parte, inclusive, de uma decisão que é uma decisão político-administrativa, vamos dizer assim. Então não são mais bondosos que nós. Deixa o empresário daqui deduzir para você ver se ele não investe lá. Tanto que nós temos, por exemplo, a Lei Rouanet, nós temos leis estaduais aqui. Por que elas funcionam? Porque há uma dedução. Não é também generosidade, não. Então, eu creio, Marcos, nisso, que é preciso, você tem razão, de haver uma simbiose entre a iniciativa privada. Nós tivemos experiências muito positivas em parcerias público-privadas no Brasil, mas é claro que eu insisto, se os governantes, todos eles, e a classe política não perceber que é preciso tirar os penduricalhos, que não servem para nada e drenam. Olha, saiu agora, o Camorim deve ter isso aí. Quanto que custaram as estatais brasileiras para os cofres públicos? O Marcos Vinícius, os Correios sangraram o cofre público em milhões de reais. Por quê? Porque eles não estão eficientes. Então, a coisa pública precisa ser eficiente e não ser onerosa. Pelo menos é o que eu penso. Karina Xoxim Duarte, percepção, 2 minutos para você. Gostei que você falou muito da polarização com superficialidade de reflexão, que é muitas vezes o que a gente vive. O fato já é a pós-verdade, é a partir do fato que eu acredito ou não. E aí a gente não aprofunda, a gente não conversa, não consegue entender o que está por trás disso. Então, eu vejo muito importante no programa Show da Manhã essa busca dos caminhos para a gente poder encarar a vida como ela é e não ficar nessa superficialidade da gente só reclamar. A gente tem outros meios de comunicação que só reclamam o dia inteiro, e isso é super fácil. Achar dificuldade, achar problema, mas o que a gente faz com isso? Como a sugestão que você fez, essa parceria público-privado, concordo com o Roseval, temos que melhorar o público também, a gente não vai deixar de falar nisso, mas avançar um pouco mais na solução e não ficar só nessa mastigação do que está ruim, do que não funciona, porque isso é muito negativo, isso é muito pesado, e principalmente essa palavra que você usou, Rosa, é ineficiente a gente ficar só nisso, né? Várias cabeças pensando numa solução, já poderia ser um começo. Marcelo Camorim. Marcos, o mercado sempre vai entender vai entender de uma forma duvidosa onde falta governança. Então, quando nós falamos de dinheiro público, de doações a universidades, doações a entidades públicas, a discussão da iniciativa privada é a governança desse dinheiro. Então, ele escuta o seguinte: eu dou X reais para uma instituição, e aí eu vejo na capa do Valor Econômico que o governo gastou mais do que arrecadou. Então ele fala: enquanto eu procuro ajudar, você gasta. É a conversa do marido e da mulher, né? Eu trabalho e você gasta. Essa conversa de casal. E um detalhe importante, veja qual é a profundidade dessa discussão.
Aqui, quando esteve o senador Cajuru, ele falou que ele teve várias emendas para o estado de Goiás, que foram doações em dinheiro para se construir hospitais e etc. Nós perguntamos a ele: senador, realmente esse dinheiro chega? Ele falou que ele está tendo que fazer auditoria para ver se realmente aquele dinheiro está sendo empregado para aquilo que ele se destina. Então, enquanto não houver governança no rastreamento do dinheiro, que aquele dinheiro vai ser carimbado, vai ser só filosofia. Na prática não vai acontecer. Muito bem, eu vou deixar minha provocação reflexiva, de reflexão mesmo para o final, porque eu vou chamar um anjo acelerador, que o que está faltando é a gente descobrir que viver é essencial. E viver está acima de toda e qualquer política, seja pública ou de capital. Porque a essencialidade da vida a gente não negocia. E todos que procuram um novo jeito de viver, buscam um novo jeito de morar. É por isso que a GPL Incorporadora sempre desenha projetos e traz oportunidades para você descobrir um novo jeito de viver no seu novo jeito de morar. Porque viver é essencial. Descubra as oportunidades que você possa ter de escolher o seu novo jeito de morar com a GPL. Você pode visitar a Arena GPL aqui no Bueno, perto do Vaca Brava, em frente à Rosa Mística, ou você acesse @GPL Incorporadora e descubra a essencialidade da vida, porque viver é essencial. Vamos lá, Marcelo Camorim, antes de eu fazer uma reflexão aqui sobre as 3 percepções, eu gostaria de saber a sua pergunta, já que você está aí falando ansioso desde o primeiro bloco. Exatamente, vamos lá. Marcos, essa pergunta os bolsonaristas vão ficar aí extremamente felizes. Veja só, saiu uma pesquisa, Datafolha, semana passada, dizendo que a gestão de 1 ano e 8 meses de Lula é igual a de Bolsonaro. Ou seja, praticamente os índices de bom e ótimo são muito parecidos com 1 ano e 8 meses de Jair Bolsonaro. Aí a pergunta é: será que os governos são iguais? Porque a imprensa dizia que o anterior era radical, era mal educado, xingava, ditador e etc. O atual é mais político, é um cara mais centrado, não xinga ninguém, mas na avaliação da sociedade é igual. Qual a sua percepção dessa pesquisa? Muito bem, Camorim, essa é igual dar bombom para menino, é muito fácil. E vem ilustrar o que nós acabamos de discutir na percepção de cada um. Porque Rosenwald trouxe que os Correios, as empresas estatais, isso acontece desde quando se instalou a República. E não, para a gente não entrar na polarização do governo passado com o governo atual, a gente pode ir até lá no Sarney, a gente pode ir até um pouco antes, que as empresas públicas nunca tiveram o compromisso de serem enxugadas nem de dar lucro. Porque eles entendem que eles são ordenadores social. E quando você fala de governança, que o dinheiro precisa de ter governança, isso em qualquer empresa. Então, o Rosenwald trouxe que o povo dos Estados Unidos não é bonzinho, como a gente está falando. Não, ninguém está falando que é bonzinho. A gente falou o seguinte, que a participação do capital privado em algumas áreas nos Estados Unidos, ela acontece porque tem leis que proporcionam e beneficiam. E aqui no Brasil tem leis que impedem de você querer dar um retorno, até porque você tem uma gratidão com a universidade que você estudou e que te projetou, mas a lei não permite. Então é uma questão que todo mundo fica falando de Congresso, de reformas isso e reformas aquilo, mas ninguém sentou efetivamente para fazer um tratado de governança entre o capital e o ordenador social. Sempre ficou numa queda de braço. É por isso que nós perdemos, como diz o nosso querido professor Dr. Celso Camilo, o bonde da história em todas as revoluções. Na comercial, na industrial, aí agora na revolução tecnológica. Porque os chineses vieram aqui aprender há 50 anos, porque o Brasil tinha começado um movimento de industrialização através do Juscelino Kubitschek, que quando se começou a potencializar as indústrias de automóveis.
E eles vieram aqui porque falou, como é que vocês estão fazendo isso? E anotou, e durante 50 anos fizeram o exercício de casa e hoje dominam o mercado de automobilismo dessa nova etapa, que são os carros autônomos, os carros elétricos e tudo que a gente está vendo aí. Para responder objetivamente a sua pergunta, qual então foi a diferença do governo anterior com esse governo que ganhou tanto torcedores de um lado e de outro? E discute a paixão da torcida, mas não discute o país. Porque, na essência, a pesquisa está trazendo que os dois são iguais. Mas por que não acabou com a farra das estatais? 4 anos de governo, ele poderia ter iniciado um processo. Porque quando se chega lá, o negócio é diferente. Agora, ninguém quer reconhecer que o Brasil tem um patrimônio hoje que não os Estados Unidos não tem, que é um sistema único de saúde, que poderia ter a colaboração da iniciativa privada, poderia ter uma participação de um capital humano e financeiro, de um Einstein, por exemplo, ou de um Sírio-Libanês, mas essa queda de braço, tudo é como aqueles cavalos que tem tapa-olho. O mercado só enxerga esse foco da governança e o governo só enxerga o social. E ficam os especialistas, professores de Deus, cada um em suas representatividades, sem entender de verdade o que é o caminho que se necessita para a gente fazer uma jornada diferenciada. E aí a gente fica de 4 em 4 anos com essa bobagem de promover mudança fazendo as mesmas coisas, só para enganar a quem decide a mudança, que é o eleitor. Então é isso o retrato dessa pesquisa. Tá? Então todos são iguais e não tem diferença nesse momento. Por isso o Show da Manhã está aqui para a gente refletir, porque a sua pergunta me deu chance de fazer uma reflexão sobre a percepção de todos vocês. Então essa é a nossa jornada. Eu vou chamar um anjo acelerador? Não, eu vou dar uma notícia agora, uma notícia que vai encantar muita gente, porque a partir de quarta-feira, quem vai comandar a ancoragem, quem vai estar no comando do Show da Manhã é a nossa querida Xoxim Aberta ao Novo, Karina Xoxim Duarte, que vai, durante os próximos 60 dias, comandar. Isso não quer dizer que eu não vou participar, eu vou participar, mas o comando vai estar com ela. Então, Karina Xoxim Duarte, a partir de quarta-feira, comanda aqui a nossa primeiríssima rádio revista. Então, gostaria da compreensão de todos, da solidariedade de todos, do apoio de todos, porque a vida vai continuar sendo um show e viver vai continuar sendo arte. Não muda o foco, nem o propósito, nem a essência do nosso programa, a nossa primeiríssima rádio revista. Mas vamos lá, percepção do programa então, meu querido Marcelo Camorim, 1 minuto para você. Marcos, como sempre, esclarecedor a toda a audiência que já começa na segunda-feira com todas as notícias, principalmente do que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer na semana e o que acontece também no mundo afora. Então, obviamente, toda a audiência ganha, toda segunda-feira já sai aquecidíssimo para começar uma semana cheia de notícias e cheio de energia, como diz a minha amiga Karina, que é ao meu lado. Muito bem, Rosenval, 1 minuto para você, percepção do programa de hoje. Marcos, disse, toda essa conjuntura às vezes gera um agastamento, mas geram também muitas oportunidades. Então ninguém deve duvidar que nós estamos num mundo de oportunidades, principalmente no estado de Goiás. No remate, para não dizer que eu não falei das flores, Camorim, imagina se essa pesquisa fosse feita com um governante que tivesse o azedume da imprensa, como o Bolsonaro teve. Aí a gente poderia ter outra figura, para poder não deixar de dizer o que eu gostaria de falar. Muito bem, e a imprensa troca o sofá, troca a imprensa. Não é isso, mas tudo certo. A percepção é cada um. Vamos lá, Karina Xoxim, percepção do programa. É sempre muito importante essa atualização na segunda, como disse o Camorim, né? Uma oportunidade de você já começar a semana ligado, antenado no que está acontecendo no mundo, porque não podemos ser alienados, mas ao mesmo tempo sempre relembrando o ativismo da felicidade, pra você não colocar todo esse peso, essa coisa negativa, o pessimismo, e entender que a gente pode sim avançar, a gente pode seguir aquela regrinha básica que está lá na bandeira, né? Com muita ordem, a gente vai chegar no progresso. Muito bem, para alegria de todos, olha só a notícia que eu vou dar, que acabo de receber depois da nossa discussão do programa, que você falou que a inflação X, os preços estão aumentando. O meu querido anjo acelerador Bernardo da Delmaico
junto com o meu querido Nelsinho da Casa Ouro, para provocar o capital, o vinho maravilhoso, que é o Jean Bousquet, tanto o Malbec como o Chardonnay. Baixou o preço. Vai ficar assim, 79 por 65 reais. Pronto. Sem inflação, sem aumento na tabela e com a mesma promoção da semana O passada. Nelson está ajudando Gente, o Boletim Focus. o Nelson está ouvindo o Boletim Foco e fala: nós não estamos de acordo. A Casa Ouro quer que você continue celebrando a vida com vinho e felicidade. Então, Jean Bousquet, Malbec ou Chardonnay, um vinho maravilhoso argentino, de 79 por 65. Corre e compra uma caixa, porque tudo isso é na Casa Ouro aqui na T63, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Então, ordenador social com capital é isso. É o que a Delmaipo e a Casa Ouro fez para dar uma aulinha para todos que queiram participar do ativismo da felicidade. Um programa maravilhoso, eu tenho que acabar, tenho que encerrar, mas amanhã tem mais. Amanhã nós vamos trazer tecnologia, inovação, cultura, educação e literatura, e vamos trazer para você um pouco mais de compreensão para você entender esse momento do país, do mundo e da humanidade. E eu quero fazer uma homenagem que, independente dos resultados, independente das medalhas, a gente homenageia, se solidariza com todos os atletas brasileiros que participam das Olimpíadas, que estão representando tão bem o nosso país, que, se é tão complicado assim, a gente tem um ativismo da felicidade, que a gente, mesmo sem os recursos, sem os investimentos, sem a sensibilidade do capital, a gente está produzindo atletas que são referências no mundo. E aí está a Bia como representante do mundo excluído, do povo que não tem apoio, e que pela garra, pela força de vontade e pela determinação chegou aonde chegou, representando todos os atletas do nosso querido país. Então eu falo, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho em ter boa vontade com o meu país, independente de quem esteja no poder. Porque o poder é hoje de mais de 210 milhões de brasileiros. E vamos acabar com esse mimimi e essa polêmica que o jornalista falou, porque o Boletim Foco citou, ou porque o mercado impôs. Não. Nós podemos juntos construir um país melhor. E essa é a proposta do Show da Manhã. Vamos agradecer a nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência. E eu trago o mantra mais especial para a gente fechar o programa, que a líder sempre se solidariza com a gente. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, o sucesso é garantido. Então é por isso que a gente traz que sua casa é onde você é verdadeiramente quem você é. É na sua casa que você abre o coração, porque sua casa é uma festa. Então, já que você é verdadeiramente quem você é na sua casa, você tem que contar com a Líder Design Feito para Viver. Nessa jornada de quase 80 anos, sempre trouxe soluções personalizadas e exclusivas para sua casa ser do jeitinho que você quer. Tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver. Você tem que conhecer a loja aqui na T2, no setor Bueno. Você vai se surpreender com o showroom, e a loja parece uma casa cor. Tem soluções para todos os ambientes. É do Grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Dizendo isso, Líder Design Feito para Viver, eu agradeço a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, a Naualha, ao Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, Jovem Pan Centro-Sul, mas amanhã tem mais. Então, um beijo no coração, agradeço aí ao Rosenval, a Karina, ao meu querido Marcelo Camorim, e até amanhã com mais Show da Manhã.